Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians defende uma invencibilidade de 13 anos contra o Vasco da Gama no jogo de hoje, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. E o Roger Guedes, sabendo do interesse do futebol árabe, do futebol do Catar, deu aquela valorizada. E, claro, gostaria de um aumento salarial. E os valores definidos pelo Corinthians para negociar o zagueiro Murilo. O Corinthians não tem tanto interesse em liberar o jogador nesta janela, mas já estipulou um valor. Se pagarem, levam. Eu conto tudo isso e muito mais para você logo depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo. Você está no 12 em Campo. Muito bem, vamos direto ao assunto. E hoje tem Corinthians, 6h30 da tarde, tem Corinthians e Vasco da Gama na Neoquímica Arena. Jogo com portões fechados. É sempre bom lembrar, a gente não está acostumado a jogar sem torcida e hoje jogaremos em função daquela punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Corinthians perdeu o mando de campo pelos cantos homofóbicos que parte da torcida proferiu contra os jogadores do São Paulo em maio. Tá? Então o Corinthians hoje paga esse jogo, portões fechados, o Corinthians que sempre tem uma média ali acima de 39 mil torcedores por jogo na arena, uma renda sempre superior a 2 milhões de reais. Então o Corinthians perde muito com isso e talvez que sirva de lição aí para que não aconteça nas próximas partidas. Corinthians tem alguns mistérios para o jogo, a gente tem dúvidas ainda com relação à ida do Lucas Veríssimo, o aproveitamento dele, ou no banco de reservas, ou começando o jogo, ou o Matias Rojas, também acho que é pouco provável. Enfim, o Vanderlei não divulgou a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Vasco. Normalmente ele esconde essa relação quando é jogo decisivo. E não deixa de ser um jogo importante, né? Porque o Corinthians é o 15º colocado, precisa vencer o jogo para se afastar ali desse risco da zona do rebaixamento, tá bom? E o Corinthians não perde para o Vasco há 13 anos. São 13 anos, tanto em jogos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao todo, 19 partidas. O Corinthians venceu 10, empatou 9. Então temos aí um grande tabu a ser sustentado contra o Vasco da Gama no jogo de hoje. Lembrando que o Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos ganhos. Mas é uma camisa pesada, sabe que precisa vencer também, então o Corinthians não pode facilitar no jogo de hoje, se quiser se distanciar ali das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Comenta aí, mantém o tabu? É jogo fácil? Dá para ganhar? Quero saber sua opinião. E o que você acha? Lucas Veríssimo joga? Matias Rojas? Eu tenho minhas dúvidas. O Rojas, eu acho que não. O Lucas Veríssimo, eu acho que pinta na relação. A gente vai saber antes do jogo, porque tem pré-jogo aqui às 5 da tarde. Às 5 da tarde eu espero todos vocês, a gente vai fazer um pré-jogo aqui, e aí sim com a escalação ao vivo e todas as outras informações da partida entre Corinthians e Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora sobre o Murilo, o zagueiro Murilo. Todo mundo sabe que existem propostas, todo mundo sabe que alguns clubes querem o Murilo, clubes de fora do país. É um zagueiro muito jovem, tem apenas 21 anos de idade, tem sido titular absoluto no Corinthians, conquistou a posição, agarrou a oportunidade que foi dada a ele. O Corinthians já recusou uma proposta da Fiorentina, o Duílio entendeu que era uma proposta muito baixa, que não valia a pena, e claro, fez bem, precisa valorizar os seus atletas, precisa valorizar os seus jogadores. E o Corinthians, mas não fechou a possibilidade. O Corinthians topou vender o Murilo, desde que se pague 20 milhões de euros por ele, o que daria ali perto de 100, 105 milhões de reais, né, na cotação atual ali, fazendo a conta aqui, arredondando o dólar de 1 para 5, mas está um pouquinho mais baixo. Então, ali na faixa de 100 a 105 milhões de reais ali, pela venda do jogador. O Corinthians tem 80% do Murilo, tá? Só lembrando isso. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador.
A intenção é não perder o Murilo ainda nesta janela. O Corinthians quer manter o Murilo mesmo para a sequência aí da temporada, e aí sim, que seria muito bom até para o próprio jogador continuar no clube até o final da temporada. Mas o Corinthians, se receber essa proposta de 20 milhões de euros, não vai hesitar e vai liberar o Murilo. Aí seria uma boa proposta. O Corinthians entende que por esse valor o jogador pode ser sim negociado. Quero saber a sua opinião. 20 milhões de euros pelo Murilo. Agora, valores definidos pelo clube. Tá bom? Murilo vale isso, vale mais, tem que vender. Quero saber a tua opinião, quero entender aquilo que você pensa. Comenta aí. Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre valorização. É uma palavra bacana. Roger Guedes, todo mundo sabe, foi a bola da vez aí em termos de especulação também, né? Futebol árabe, futebol isso, futebol aquilo. Enfim. O Roger Guedes e seus agentes, o Roger Guedes tem contrato com o Corinthians até 2025. Até 2025. Tem 125 jogos pelo Corinthians, 42 gols marcados, 9 assistências. Só nessa temporada são 20 gols em 40 jogos. Tá voando o Calvo. Mas está percebendo que o futebol árabe, o futebol do Catar, todo mundo ali está querendo o futebol dele. O Roger Guedes voltou ao Brasil também pensando e sonhando com seleção brasileira. Eu acho que até já merecia ter tido uma oportunidade. Ele voltando para o futebol árabe, indo para o futebol do Catar, ele teria pouquíssimas chances de ser lembrado, né? Porque não é um futebol tão visto, tão lembrado. Né? O futebol europeu ali, quando você fala de Espanha, Itália, é uma outra questão. Mas quando você fala no futebol do Catar, futebol árabe, é pouco visto. É muito valorizado, mas ele é pouco assistido. Normalmente o jogador fica esquecido lá. Bom, então o Roger Guedes não vai abrir mão de dinheiro. E o que ele quer? Uma valorização. Ele quer um aumento salarial. Aí uma renovação, um bom aumento salarial, e ele fica feliz até que se pinte um valor que seja atraente, que seja convincente, que seja um valor que faça com que ele abra mão até dos sonhos da seleção brasileira. Então o jogador quer um aumento salarial, evidentemente, baseado em cima dessas especulações, dessas possíveis propostas, dessas possíveis sondagens. Ele e seus agentes, de forma inteligente, falam: olha, beleza, eu fico, mas quero um valor substancial de aumento. Né? Aí eu ficarei feliz e vida que segue. O que você acha? O Guedes fica, tem que ser vendido, depende da proposta, merece um aumento salarial? 20 gols em 40 jogos na temporada. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E às 5 da tarde eu te espero aqui no 12 em Campo, tá bom? Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.